Olá, me chamo Kaline, sou graduanda do curso de Letras Português da UESP e nesse vídeo mostrarei de forma breve minha pesquisa que foi realizada pelo PIBIC e orientada pelo professor Raimundo Azevedo de Souza. O título da nossa pesquisa é no Instagram, um olhar para a constituição dos discursos narcisistas. É fato que os discursos virtuais eles refletem no contexto real e deste modo são de níveis sociais. Bem, a nossa indagação que nos levou a pesquisar foi como que se constrói a identidade digital nos meios virtuais e qual a participação ou colaboração das marcas narcísicas para a constituição desses discursos. Principalmente, objetivamos analisar a construção discursiva e formação de identidade do sujeito no meio digital, identificando as marcas narcísicas constituintes desses discursos do sujeito influencer digital através das publicações no Instagram. Antes de avançarmos, é necessário ressaltar aqui que a análise de discurso é perpassada pela psicanálise, uma vez que Teixeira, 2012, ela vai afirmar que para se estudar a AD é necessário recorrer a campos externos à linguística propriamente dita. Seguindo esse viés, para que nós possamos entender mais adiante as análises que faremos de forma bem resumida, é necessário que entendamos dois conceitos trazidos da psicanálise para os estudos discursivos aqui nesta pesquisa. Um deles é o narcisismo. Bem, o termo ele advém do mito de Narciso, da mitologia grega, e uma das versões conta que Narciso era um rapaz belo, admirado por todos que o conheciam, porém ele não correspondia ao amor de ninguém. Narciso, ao ver a sua imagem refletida na água de um rio, apaixona-se pela própria imagem e desta forma, ao tentar beijar essa imagem, ele afoga-se. Freud, sob o viés da psicanálise, define narcisismo como sendo a locação da libido. Libido, em alemão, no idioma a qual Freud fez os seus primeiros escritos, significa amor. É libier que significa amor. Ou seja, Freud define narcisismo como sendo uma inversão de investimento do amor por parte do sujeito, outrora em objeto e agora em si mesmo. Com relação ao outro termo, que é gozo, é definido como a sensação efêmera de autossatisfação e é resultado de um ciclo inconclusivo pela busca do desejo insaciável de se sentir completo, ou melhor, de completude. Nossas análises se sustentaram na análise de discurso de linha francesa e nós estudamos principalmente os teóricos Michel Pechet e Émile Orlandi e na área da psicanálise nós estudamos principalmente Freud e Lacan. Lacan, por sua vez, faz uma releitura dos estudos de Freud. Nosso arquivo discursivo foram recortes de publicações feitas em perfis abertos do @CarlinhosMaiaOF, @Felipe Neto e @Nacardu. Passamos agora uma breve análise dos recortes a seguir. Nesse primeiro recorte, há uma inversão da libido. O processo aqui corresponde ao do espelho, citado por Lacan, em que, assim como o espelho, o outro é reflexo do eu. Ou seja, observando a legenda e a imagem, o todo desse discurso, vemos que o dito não corresponde ao não dito. Inferimos que na imagem a representação imagética do sujeito está derretido de amor, podemos assim dizer, pela própria imagem, que ele se vê refletido nos reflexos do espelho, e como se não bastasse ele ser visto de vários ângulos, ele necessita ainda assim ver sua imagem refletida na tela do celular e na tela de outros celulares que reproduzirão essa imagem. Com relação a isso, Jacques Miller diz que amamos o outro porque acreditamos encontrar neste outro uma verdade sobre si. Essa inversão de vestimento que ocorre aqui é o narcisismo. Nesses outros dois recortes, nós vemos algo em comum, uma apropriação inconsciente do processo de antecipação, que é assim denominado por Orlandi. Ela diz que é um processo semelhante ao jogo de xadrez, em que é melhor jogador aquele que antecipa o maior número de jogadas. Nesse primeiro, inferimos que a representação do sujeito deseja ser contrariado, uma vez que, geralmente, quando um sujeito se acha feio, ele evita exposições, e não é o que acontece aqui. No outro recorte, a representação imagética do sujeito antecipa o que o outro deve dizer, comentar com um emoji um apaixonado. Além disso, a forma como a foto é tirada, a selfie, demonstra apego à imagem, admiração à própria imagem. Essa busca incessante de identificação, de ser elogiado, curtido, quando alcançado, o sujeito é levado à satisfação efêmera, logo ao gozo. Portanto, depreendemos que a ideologia e o inconsciente estão interligados e se materializam na e pela língua, pois os indivíduos são interpelados em sujeitos falantes pelas formações discursivas e apresentam na linguagem as formações ideológicas correspondentes. Assim, no meio digital, o sujeito ele obtém o gozo quando se submete inconscientemente à ideologia dominante no Instagram, sendo interpelado pelo desejo de ser notado para ter sua identificação, ou melhor, construir a sua identidade. Mas esse desejo é inconcluso, efêmero e se dá no contínuo, pois o sujeito está destinado ao desejo, ao gozo, e nesse percurso
percurso institui-se entremeado por um corpo sensível às coisas do mundo, às coisas da rede midiática. Nosso vídeo termina aqui. Até mais!